pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a disponibilidade dos municípios, dos orientadores de estudo, dos coordenadores locais, por estarem nos ajudando nesse momento que está tendo uma grande mudança na formação que até então vinha acontecendo presencialmente. Então, para todos nós é uma novidade, para mim, para a Roseli, que estamos aqui sendo as primeiras a passar por essa experiência, para vocês aí no município de vocês, que estavam sempre tão pertinho da gente, agora distantes dessa situação. Mas o que nós gostaríamos de dizer a vocês é que nós nos empenhamos bastante para organizar o material para hoje, para preparar uma formação que pudesse acolhê-los da melhor forma possível e garantindo o principal, que é a qualidade do material formativo oferecido para vocês, para subsidiar o trabalho no município. Então, que vocês podem contar com a nossa ajuda ao longo da semana. Todos os formadores estão disponibilizados nos seus e-mails, nos seus contatos, redes sociais, né? Todo aquele combinado que cada dupla de formadores tem com os seus orientadores de estudo. Vocês podem utilizar esse canal. E eu vou explicar um pouquinho agora como vão funcionar os nossos contatos através das videoaulas nesse tempo real. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que é muito ruim falar para a parede e que a gente não se sente tão à vontade quanto nos momentos em que estamos lá presencialmente. Então, vocês não estão vendo, mas tem uma formadora aqui dentro com a gente para nos dar o apoio e eu poder olhar para ela de vez em quando e me sentir mais segura. Isso mesmo. Então, assim, é importante que vocês saibam que, como vocês já perceberam, essa transmissão está acontecendo em tempo real, né? Então, nesse primeiro momento, eu e a Roseli iniciaremos as atividades a partir do caderno 7 e nós teremos em torno de 1h30 de fala. Aí, depois desse momento, que nós estamos chamando de aula expositiva, pelo fato de não poder ocorrer uma interação durante a fala, por estarmos distanciadas, né? Vocês aí no município de vocês e nós aqui, mas durante esse momento de fala, nós temos uma equipe de formadores aqui também, numa sala ao lado, preparadas para receberem a interação de vocês através do Moodle. Então, as dúvidas, os apontamentos, as sugestões, vocês podem enviar em tempo real e também poderão enviar ao final da nossa fala, que nós terminaremos essa fala de 1h30 e teremos 30 minutos de intervalo para a realização de uma atividade que será proposta aqui na aula. Depois desses 30 minutos, nós retornaremos para realizar as considerações finais e para responder as dúvidas, as questões e comentar aquilo que vocês nos enviarem através do Moodle. Se durante a nossa apresentação surgir alguma dúvida técnica, alguma situação que não esteja funcionando, que não esteja dando certo, vocês têm o contato da universidade, então é importante que vocês nos passem essa informação para que a gente possa acertar, visto que é a primeira transmissão. Tá certo? Então, nós gostaríamos novamente de agradecer, né, a presença de vocês e a participação. Eu faço minhas as palavras da professora Heloísa, para quem ainda não teve esse contato maior com você. Bom dia, pessoal. Eu sou Roseli, da área de matemática, professora Heloísa, de língua portuguesa, que acabou de fazer essa preleção. Agora, continuemos nosso trabalho. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós optamos em organizar o trabalho do período da manhã juntamente com o trabalho do período da tarde. Então, nós agrupamos 2 formadores de língua portuguesa e 2 formadores de matemática para trabalhar com o tema da educação estatística, gráficos e tabelas, numa perspectiva de compreender que é possível a integração das duas áreas, mas também é necessária uma integração de conteúdos. Então, agora no período da manhã, nós faremos uma introdução que terá continuidade com a aula do período da tarde. Então, eu, Heloísa, a Adriana Pierini, a Roseli ao meu lado e o Marson
somos os responsáveis pelas atividades do dia de hoje. Sobre o caderno 7, possivelmente vocês devem estar perguntando por que o caderno 7 aparece nesse momento. Então a gente tem algumas justificativas até. O caderno 6, ele faz abordagens de algumas atividades colocadas, principalmente lá no Compartilhando, que envolvem aspectos da estatística. Então, esse é uma das justificativas. Outra justificativa é que, pelo que nós estamos recebendo de retorno, de relatórios dos nossos orientadores de estudo, o caderno 7 vocês iniciarão a abordagem por essa temporada agora. O caderno 6, o caderno 7. Então, a gente já quer fazer uma iniciação ao caderno 7 e a continuidade dele se dará no próximo encontro. Então, nós vamos até as primeiras etapas, vamos dizer assim, uma introdução ao caderno 7 e depois, na continuidade, será no próximo e último encontro em dezembro, juntamente com o caderno 8. Essa é uma orientação que a gente tem que dizer para vocês não ficarem estranhando tanto. Bem, um cuidado que nós tivemos é de manter a mesma estrutura da formação que vem acontecendo até então. Então, embora nós não estejamos no mesmo espaço, nesse espaço virtual, nós também estaremos dialogando, levando em consideração as mesmas práticas formativas. Qual que é o nosso grande desafio, então? Romper com o ensino fragmentado, propor uma temática de trabalho que possa verdadeiramente sustentar a integração entre a língua portuguesa e a matemática, mas entre todas as áreas de conhecimento. Considerando a importância da leitura de Leite e tentando manter o espaço privilegiado dessa leitura no trabalho, mesmo na aula virtual, nós optamos por realizar a leitura de Leite. Para hoje, eu escolhi um trechinho da Silvia Castrilon para introduzir esse momento onde ela diz que as práticas de leitura e de escrita do professor não devem somente demonstrar seu interesse por essas atividades, devem também dar conta de sua condição de leitor como alguém que tem dúvidas, que não sabe tudo, que pode mudar de opinião e que se deixa transformar, porque a própria leitura pode gerar um movimento de transformação em cada um de nós. E aí, se vocês se interessarem, nós deixamos no material o link para o texto completo da Silvia. Para hoje, a leitura de Leite escolhida é o livro Fico à Espera. Quem escreveu esse livro foi o David Cali e o Serge Bloch. Foi publicado pela editora Cáliz e traduzido aqui no Brasil pelo Marcos Ciscar. Fico à espera de crescer, de que o bolo esteja pronto, de que a chuva pare, de que o Natal chegue. Fico à espera do amor, do começo do filme, de reencontrá-la. Fico à espera da partida do trem, do fim da guerra, de uma carta, de que ela diga sim. Fico à espera de um bebê, de saber se é menino ou menina, de que as crianças cresçam, das férias, de que o outro peça desculpas. Fico à espera de que os filhos telefonem, de que o médico diga, não é nada, de que ela não sofra mais, de que a primavera volte. Fico à espera de alguém que bata a porta, de que meus filhos me visitem, de que em breve a minha família cresça. Fio
o fim. Estamos à espera de que essa formação possa atender às necessidades de vocês e as nossas também. Eu também pensei numa leitura que vou deixar para vocês, nós vamos mandar via internet. E é uma leitura de um pesquisador científico, Marcelo Gleiser. É um texto de Marcelo Gleiser, publicado em 1998, que vocês têm aí disponível nesse endereço, que se chama Velocidade da Informação, Desafio à Educação Moderna. Eu não vou ler todo o texto, porque vocês depois podem tê-lo à disposição. E prestem atenção que nós vamos, esse texto vai servir de faísca, vamos dizer, para produzir uma reflexão coletiva, como uma atividade para o portfólio, considerando o texto e a integração de língua portuguesa e matemática no trabalho pedagógico no ciclo da alfabetização. O Marcelo Gleiser, ele começa o texto dizendo que nós vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, numa era em que as pessoas são atacadas por todos os lados com uma quantidade enorme de informações. As barreiras entre os povos e as culturas são constantemente perfuradas, mas quase nunca vencidas, como ele diz. São perfuradas pela força da mídia e do consumismo. Sem dúvida, é indiscutível a importância que o controle dos meios de informação tem na sociedade moderna. E o mais impressionante é a velocidade com que essa informação é disseminada. Parece mentira, interessante o que ele coloca aqui, que foi apenas em 1886 que as primeiras ondas de rádio foram geradas no laboratório pelo grande físico alemão Hertz, ou que a primeira transmissão telegráfica através do Oceano Atlântico foi enviada em 1901 pelo italiano Marconi. Atualmente, a disseminação de informação conta com toda uma rede de satélites que, juntamente com incontáveis antenas de transmissão, cobrem praticamente toda a superfície do planeta. E ele diz isso há 15 anos atrás, pouco mais. Quer dizer, hoje essa situação se ampliou, né? Informação é poder, diz o Marcelo. E sem educação não é possível ter acesso à informação. Mas simples acesso à informação também não é tudo. É necessário que saibamos refletir ativamente sobre a informação recebida e não só recebê-la passivamente. Daí o papel do educador. Não só de transmitir, de levar o conhecimento do educando essa informação, mas também de convidar a sua audiência à reflexão, ensinando tanto os métodos necessários para tal, como também, importante, a arte de duvidar daquela informação. A estatística veio nos ajudar nisso. Educação é um processo de colaboração ativa entre o educador e sua audiência. Uma sociedade educada, diz o Marcelo, é a que poderá tomar decisões que afetam seu futuro de modo coerente. Aí ele cita alguns exemplos e ele diz que essas informações, o que nós temos hoje, como vamos duvidar, de que forma essas informações chegam até nós? Então a mídia está aí, a mídia televisiva, a mídia da oralidade, a mídia da escrita, dos vários gêneros, né, em que essas informações nos chegam, e que nós professores, nós educadores, temos que ter esse cuidado, até mesmo, como ele diz, para filtrar a desinformação. Então esse texto, se vocês puderem acessá-lo, e fica como uma atividade. Você quer explicar um pouquinho melhor essa atividade? Bem, na reunião que ocorreu ontem com as coordenadoras,
parece que não ficou muito claro esse movimento de como as atividades serão encaminhadas ao longo da semana de formação. Então eu gostaria de esclarecer a vocês o seguinte: para cada aula virtual que vocês acompanharem, nós organizaremos uma atividade para o portfólio e uma atividade para os 30 minutos em tempo real. Em algumas situações, tanto a atividade do portfólio quanto a atividade dos 30 minutos de tempo real será a mesma. Em outras situações, serão duas atividades diferentes. No caso desta manhã de quarta-feira, nós estamos propondo para o portfólio a reflexão a partir da leitura, das duas leituras de Leites propostas, de uma forma que a gente possa pensar e discutir um pouco sobre os desafios que temos para romper com essa fragmentação de conteúdos. E uma outra questão é que no dia de ontem foi solicitado pelas coordenadoras que esse portfólio virtual, ao invés de ser encaminhado na sexta-feira, que ele tivesse um pouco mais de tempo. Então foi acordado que os portfólios poderão ser encaminhados à dupla de formadores até a quarta-feira da próxima semana, ao meio-dia. E esse será o prazo final para que nós possamos avaliar no sistema a participação dos orientadores. Eu também gostaria de ressaltar que é fundamental que as coordenadoras locais, os coordenadores locais, cuidem da frequência dos orientadores de estudo, que essa frequência precisa ser registrada diariamente, como nós fazemos nos momentos presenciais. Retornando ao nosso tema, a intencionalidade pedagógica para o trabalho de hoje, ela considera os aspectos gerais da educação estatística agora no período da manhã, e no período da tarde serão considerados os aspectos mais específicos do trabalho com gráficos e tabelas. Nós consideramos como, para esse período da manhã especificamente, logicamente essas ideias elas correrão pelo dia, irão até o período da tarde com outras intenções, mas compreender a estatística numa perspectiva interdisciplinar, importante para a formação do cidadão em língua portuguesa, matemática e outras áreas de conhecimento. Tomar ciência de que a investigação constitui-se como estruturador da educação, como eixo estruturador da educação estatística, favorecendo não somente a formação estatística do cidadão, como também a formação científica. E entender que uma educação estatística verdadeiramente crítica, nós vamos mais adiante falar a respeito, requer do educador uma atitude de respeito aos saberes do educando, de sua comunidade e de questões presentes em seu cotidiano. Um pouquinho do letramento estatístico. A nossa preocupação na organização do material foi de deixar claro para cada um de vocês que o princípio do PNAEC está pautado no letramento, compreendendo que as práticas sociais são essenciais no trabalho com qualquer área curricular. Então, pensando em estatística, nada mais adequado que nós nos reportarmos ao letramento estatístico. Cada um de nós no cotidiano lida com informações estatísticas no material que circula socialmente em jornais, revistas, reportagens de televisão, nos próprios materiais didáticos que utilizamos na escola, os gráficos, as tabelas, as informações da escola que precisam ser sistematizadas cotidianamente em relação à avaliação, frequência e todas as outras documentações que nos cercam. O que nós gostaríamos de chamar a atenção nesse momento é que para que o letramento estatístico ocorra, é fundamental que desde o início da escolarização, na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, no nosso caso, particularmente com o trabalho com o ciclo de alfabetização, que nós tenhamos a preocupação e o cuidado de formar um sujeito crítico que possa lidar e compreender essas informações, mesmo ainda sendo muito pequenos.
como vamos ver agora na continuidade das nossas apresentações. A gente assumiu como primeiro momento o próprio caderno 7, num parágrafo na página 5, iniciando a conversa. Vamos ler. Com o conteúdo deste caderno, busca-se inserir a criança no universo da investigação, a partir de situações de interesse próprio, realizando coletas de dados e apresentando-os em gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas, além de serem ferramentas para a apresentação de dados, são recursos para a elaboração de problematizações relativas a outros eixos dos direitos de aprendizagem. Então, essa frase se encontra aqui no iniciando a conversa do caderno 5. E ela está bem de acordo, ela se adequa muito bem ao que nós retomamos aqui, que vocês já conhecem, direitos e objetivos de aprendizagem da matemática para o ciclo de alfabetização, que está lá no nosso caderno de apresentação, na página 42. Entre os 5 direitos que estão aqui expressos, reparem no 4, desenvolver o espírito investigativo, crítico e criativo, no contexto de situações-problema, produzindo registros próprios e buscando diferentes estratégias de solução. Então, quando esse texto, esse parágrafo do caderno 7 se coloca, então também os direitos e objetivos de aprendizagem estão sendo garantidos através de todos os direitos aqui, mas particularmente desse 4º direito. E retomando então a frase, nós destacamos alguns, vamos dizer, temas ou partes da frase que é importante da gente fazer uma reflexão. Investigação, no sentido de desenvolvimento da atitude investigativa. Aí o próprio caderno diz que é nesse sentido que a pesquisa pode ser pensada como o eixo principal da formação estatística dos alunos de todos os níveis de ensino. No caso da língua portuguesa, nós gostaríamos de destacar vocês e reforçar situações que vimos trabalhando desde o ano passado, na verdade. É importante que a gente tenha como premissa que o aluno, como sujeito da própria formação, ele precisa aprender a desenvolver o seu espírito crítico a partir das situações que são propostas no cotidiano da escola. Cada vez mais a intenção é de enfrentar situações práticas onde o sujeito, o aluno, possa participar ativamente das práticas escolares e que ele não seja um reprodutor de atividades organizadas pelo professor, mas que essa produção reflexiva possa acontecer num contexto dialogado durante a prática das aulas. Quando nós trazemos a discussão de educação estatística, a intenção é formar desde o início um sujeito, um aluno que possa analisar, compreender, emitir as suas considerações a partir de todos os assuntos estudados. Nesse sentido, a estatística não tem aparecido nas práticas escolares. Normalmente, quando nós utilizamos de uma forma bastante superficial, existem alguns equívocos em relação a conceitos do trabalho com gráficos e tabelas. Então, a nossa aula de hoje, do período da manhã e do período da tarde, tem a intenção de esclarecer sobre os equívocos e de propor um trabalho com a educação estatística que possa nos ajudar a aprofundar a reflexão no contexto da sala de aula. Nós estamos ressaltando esse aspecto da investigação, porque ela é a base, aliás, da construção do conhecimento pelo ser humano, pelo educando, pelo professor. E no caso da estatística, ela se torna realmente a base para a construção dos elementos os quais nós queremos pesquisar. Então, por isso que essa frase que nós destacamos bem, né? É nesse sentido que a pesquisa
pode ser pensada como o eixo principal da formação estatística. E a gente gostaria muito, orientadores de estudo, que esse sentido, vamos dizer assim, esse lance da pesquisa e da investigação fosse muito bem colocado para as professoras alfabetizadoras, e nós vamos ver por que, assim, em alguns slides lá na frente. Outra coisa que nós tiramos, que a gente destacou da frase do caderno 7, do início, é quando ele fala situação de interesse próprio. Então isso é muito importante porque está ligado ao cotidiano, e quando nós colocamos lá na nossa intencionalidade pedagógica, trabalhar com situações do cotidiano, do conhecimento do aluno, que ele traga para a sala de aula situações próprias da sua vivência em casa, na sua comunidade, que ele queira, situações as quais ele queira saber mais, que ele faça perguntas sobre ela, e a partir da pergunta que ele pode estar investigando e pesquisando a situação com uma profundidade maior. Aí, pela investigação, investigando uma situação de interesse, então inicia-se algo chamado coleta de dados, aqui para nós no sentido mais sistemático. E depois de feito um trabalho desse tipo, como que eu vou apresentar? Então existem os elementos, as formas de representação, que nós vamos ver, tabelas, gráficos e outras formas, e principalmente a problematização, que a gente também vai estar falando daqui a pouquinho. Nós não deixamos de relembrar e deixar para vocês os objetivos do caderno 7. Nós não vamos fazer leitura, que vocês têm aí na página 5 e 6, ler, interpretar, fazer uso das informações, formular questões. Quando a gente fala, eu formulo questão através de alguma coisa que eu quero saber, através da minha curiosidade, do meu interesse em saber mais, que gerem pesquisas, coletar, organizar. Vejam que é uma sequência de ações. Interpretar listas também, né, que vem nos jornais, nas revistas, tabelas, elaborar listas, tabelas, produzir textos, problematizar e resolver situações, reconhecer e diferenciar situações determinísticas e probabilísticas, identificar a maior ou menor chance de um evento ocorrer, aí já no sentido de fundamentos matemáticos aplicados à estatística. Muito bem, na página 7 ainda do caderno, novamente, vamos dizer assim, reiterando a questão da pesquisa como eixo estruturador, o caderno diz o seguinte: a estatística cumpre o papel de auxiliar as investigações nas quais muitos dados estão presentes, buscando tratar quantitativamente, vejam que é um tratamento quantitativo, as situações para que informações sejam geradas e apresentadas de forma planejada. Essa frase ela contém também vamos dizer assim, uma sequência de ações, se vocês analisarem com mais profundidade, buscando quantitativamente informações que devem ser apresentadas de forma planejada. E, nesse sentido, a pesquisa é um dos eixos estruturadores da abordagem da estatística na escola. Aprender a fazer pesquisa favorece não somente a formação estatística do cidadão, como também a formação científica. O cientista é o perguntador, é o curioso, é aquele que quer saber mais, é aquele que ele vai a fundo numa questão. A estatística tem importância numa perspectiva interdisciplinar para a formação do cidadão em outras áreas do conhecimento, pois as questões a serem investigadas são geradas nos diversos campos de conhecimento. Então, toda essa leitura no início do caderno nos traz interrogações, que o próprio caderno traz também. Da página 7 a 16, o caderno
traz as questões de como investigar, o que queremos investigar, que população, quem vamos investigar, quais hipóteses levantar, quem fará parte da pesquisa, como coletar os dados. E a gente sugere como leitura, e o caderno traz exemplos, né, nessa situação, nessa perspectiva, e a gente sugere que vocês façam a leitura dessas páginas e através de apenas um exemplo, né, quando ele traz a pergunta: qual o bicho de estimação preferido dos meus colegas? É a pergunta que ele faz. No caso de levantar hipóteses, e toda a sequência do texto é trabalhada em cima dessa questão. O caderno vai explicando de uma forma até bastante didática, chegando a fazer uma tabela e depois trazendo alguns gráficos que as crianças construíram, né? Então a gente sugere essa leitura e trazendo novos exemplos, né? Muito bom. A gente trouxe um exemplo apenas, né? Analisemos a situação a seguir. Não, eu vou só comentar. Eu gostaria de fazer uma parte que no nosso trabalho com as crianças, nas salas de alfabetização, nós utilizamos várias práticas que podem ser tratadas estatisticamente. Então, quando nós escolhemos esse exemplo que será apresentado agora, a nossa intenção era de mostrar que muitas das coisas que estão presentes na sala de aula rotineiramente não são aprofundadas com o devido cuidado, né? Então, no nosso exemplo, a proposta é um tratamento dos dados a partir da linha do tempo, do calendário do dia, que é algo que os professores nas escolas brasileiras fazem com uma frequência bastante considerável, né? Então, eu só queria dizer que, na verdade, não é encher de novidade o cotidiano, mas é trabalhar o que nós já fazemos com um cuidado específico e com um aprofundamento outro, levando em consideração esse sujeito que investiga a própria prática e a própria vida. Quando a Heloísa diz que nós já fazemos, realmente, as professoras, a gente acredita, nas escolas já trabalham com temas variados que estão cotidianamente sendo discutidos em sala de aula. Agora, a gente quer dar esse foco para aproveitar temas variados para um trabalho voltado para a estatística. Esse pensamento de estatística ou educação estatística, gente, eles já ocorrem a partir da década de 70, de 80, principalmente aqui no Brasil, e algumas propostas curriculares, eu conheço mais a proposta curricular do Estado de São Paulo, no final da década de 80 já sugeria, nos seus AMs, bastante conhecidos, atividades envolvendo elaboração de tabelas, confecção de gráficos e tudo mais. No AM 1, volume 1, tem uma atividade que se chama Como Está o Tempo, ilustrando isso que a Heloísa falou, né, de a questão do clima, tal, está sempre presente em sala de aula. E o objetivo é desenvolver a habilidade de ler e construir gráficos. É um objetivo mais amplo. Aí fala do material, vocês conhecem o desenvolvimento dessas atividades, como elas são propostas. E aqui diz, é uma situação não real, mas que depois foi colocada em sala de aula, para que as professoras pudessem desenvolver ou aplicar uma atividade desse tipo e trazer o retorno para os pesquisadores que elaboraram as atividades do AM. E a professora aproveitou um momento na sala de aula e perguntou como está o tempo hoje, ensolarado, nublado ou chuvoso? E ela pediu que as crianças fossem na hora do recreio e observassem o tempo e trouxessem para a sala de aula as suas respostas, né? Ao voltarem, tentem saber o que elas observaram.
E aí, uma orientação para a professora. Pergunte se alguém se lembra qual era o tempo de ontem, na hora do recreio. Faça ainda a mesma pergunta sobre os dias anteriores. Então, a professora, nesse ponto, ela está colocando algo que, vamos dizer, que exige que as crianças tenham observado com atenção o tempo dos dias anteriores, mas na realidade ela não obteve respostas satisfatórias nesse sentido. Será que aí ela coloca uma questão, será que na próxima semana conseguiremos nos lembrar de como está o tempo hoje? E ela... E analisando, e depois elas fazem, né, as crianças fazem, a pretensão é que as crianças elaborem um tipo de um gráfico, de uma tabela, e vá anotando o que aconteceu nesse tempo, sempre no mesmo horário do recreio, mesmo no sábado e domingo, que ela pediu para as crianças também anotarem, e observando se o tempo está chuvoso, tá nublado. Aqui até os AMs trazem um desenho da menina chamada Viviane, que ela ilustrou aqui o tempo chuvoso. E eram essas ilustrações que eles colocavam na tabela, que eles iriam complementando com os dados. E no final... Ao final da semana, depois ao final do mês, eles puderam observar essa tabela. E aí o que a professora fez? Construída a tabela, ou semanal ou mensal, ela aproveitava e fazia as perguntas. Por exemplo, houve muitos dias de sol? Quantos dias foram chuvosos? Houve mais dias de sol ou de chuva? Quantos foram os dias nublados? Aí uma orientação para os professores, terminada a discussão, peça a uma das crianças que observe o tempo também no sábado e no domingo. Ao final do mês, propõe a confecção de um quadro para marcar quantos dias ensolarados, chuvosos e nublados eles tiveram. Este quadro pode ser afixado ao lado do calendário e, uma vez atualizado, o registro poderá ser feito diariamente. Tem também o quadro de frequência, né, que pode ser colocado até ao lado. Dia chuvoso, quantos alunos será que vieram? Faltaram mais alunos do que nos dias ensolarados? E aqui a meta dessa atividade, criar a necessidade de um registro gráfico organizado como auxiliar da memória. Então vejam que é uma atividade bem interessante, logicamente podendo ser adequada para as situações de sala de aula, que é só vamos dizer, uma criação, né, são suposições, né, ou orientações para o professor, mas o professor pode adequar, e essa foi uma atividade que foi realizada mesmo em sala de aula, com um retorno bastante favorável dos professores. Posso fazer uma coisa? Pode. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. O primeiro deles é que, equivocadamente, nós chamamos esse tipo de quadro na escola de tabelas. Na verdade, como a Roseli acabou de dizer e como está descrito na atividade, esse registro é um registro num quadro. Para que ele seja uma tabela, é necessário que os dados sejam tratados, e é sobre isso que nós vamos aprofundar no período da tarde. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção, eu já disse na introdução da atividade, mas eu gostaria de reforçar, é que em situações mais simples é possível produzir um avanço significativo e uma integração entre as duas áreas de conhecimento que estamos tratando aqui, no caso a língua portuguesa e a matemática. E aí eu queria aqui destacar o cuidado com a sintaxe, tanto dos elementos da matemática, nesse caso estatística, quanto a sintaxe na língua portuguesa, porque nós utilizamos a reflexão sobre o calendário numa outra perspectiva, e normalmente não nessa perspectiva de tratamento da informação
no sentido de aprofundar conhecimentos em relação a ela. É algo importante também, numa análise dessa atividade, lá de 1990, logo após os parâmetros, a proposta curricular de matemática do Estado de São Paulo, é que ela tem dentro dela, ela carrega dentro dela esse conceito que nós estamos colocando, que é a pesquisa, a investigação, num horário adequado, num momento adequado. Outra coisa que a gente pode notar aqui, dá margem a uma série de, vamos dizer, de reflexões, é que essa pesquisa, a pergunta veio da professora, não veio da criança. Isso é algo que a gente pode também estar colocando. Lógico, em muitos momentos, nós, professores, elaboramos, nós temos o nosso plano, onde nós queremos chegar em determinados conceitos, mas esse conhecimento das crianças, o que as crianças trazem como interrogações também devem ser levados em conta, além das nossas questões propostas. Eu queria agora mencionar, falando de estatística, falando de educação estatística, a professora Celi Lopes, Celi Espassandin, aqui em vez de IES, o ensino, ela tem um texto publicado no Caderno SEDES, chama-se O Ensino da Estatística e da Probabilidade na Educação Básica e a Formação dos Professores. Com esse artigo, o que ela objetivou foi promover uma discussão sobre a inserção da estatística e probabilidade no currículo de matemática desde os anos iniciais da escola básica e as possíveis relações ou implicações com a formação de professores que atuam nesse nível. Então, ela fala da estatística, vamos dizer, da necessidade do aprendizado da criança desde o início de sua escolaridade, mas fala também o que isso implica na formação do professor. A Celi Lopes, ela fez, se vocês devem estar lembrados, ela fez a apresentação, uma palestra no primeiro encontro nosso, lá naquele ginásio, né? Na abertura do primeiro encontro nosso. E ela é uma referência aqui no Brasil e também internacionalmente nessa abordagem sobre a educação estatística. Ela fala inclusive de educação estatística crítica, que é algo que vem sendo, vamos dizer assim, vem subsidiando propostas curriculares, vem subsidiando pesquisas nessa área. E algumas frases aí da Celi, porque a ideia, estamos dando o endereço tal, para vocês fazerem possivelmente a leitura do texto completo. E por que e para que estatística? Então, ela disse que o estudo desses temas torna-se indispensável ao cidadão nos dias de hoje e em tempos futuros, delegando ao ensino da matemática o compromisso de não só ensinar o domínio dos números, mas também a organização de dados, leitura de gráficos e análises estatísticas. A gente vai fazer a leitura mais rápida e nós temos aqui alguns trechos que a gente fará apenas algumas observações, porque vocês vão receber esses slides completos, né? E a Celi diz que a competência nesses assuntos permite aos alunos uma sólida base para desenvolverem estudos futuros e atuarem em outras áreas científicas. E ela acredita que é necessário desenvolver essa prática pedagógica, na qual sejam propostas situações, veja bem, que os estudantes realizem atividades as quais considerem seus contextos e possam observar e construir os eventos possíveis, por meio de experimentação concreta, de coleta e organização de dados. Ela chama de estocástica a estatística já fundamentada em conceitos matemáticos, que o Caderno 7, na sua segunda etapa,
ele faz essa abordagem de análise combinatória e probabilidade. E algo importante que nós consideramos, não basta ao cidadão entender as porcentagens expostas em índices estatísticos, como crescimento populacional, taxas de inflação, desemprego. É preciso analisar, relacionar criticamente os dados apresentados, questionando, ponderando até mesmo a sua veracidade. Quando nesse texto, a velocidade da informação, que nós fizemos a leitura no início, que ele fala, é preciso duvidar. Então, um jornal, por exemplo, traz um dado estatístico, traz como por exemplo a gente tem aqui, nós vamos ver depois, sobre a questão da água, traz uma leitura sobre o fato em si e traz o gráfico, mas é preciso duvidar de sua veracidade. Nós não estamos duvidando do jornal, mas nós podemos ir além. A ideia é que eu aprofunde no tema, que eu verifique outras mídias, mídia oral, outros jornais, assim como também, como ela diz, não é suficiente ao aluno desenvolver a capacidade de organizar e representar uma coleção de dados. Faz-se necessário interpretar e comparar esses dados para tirar conclusões. Essa é a verdadeira, vamos dizer assim, para mim, para nós, o verdadeiro motivo que nos leva a trabalhar a estatística em sala de aula. Não basta ao cidadão entender as porcentagens expostas, mas ele tem que interpretar e comparar esses dados para tirar conclusões. Eu queria chamar a atenção de um enunciado que sempre aparece nos projetos políticos pedagógicos da escola, que é a intenção de formar sujeitos críticos, né? Formar um cidadão que seja crítico na sociedade. Nós gostaríamos de destacar que a criticidade não é uma característica inata, não é algo que surge sem que se proponha e se possibilite reflexões sistematizadas. Nós estamos nesse momento sugerindo e entrando na dinâmica da proposta do material do pacto no sentido de utilizar a educação estatística como uma possibilidade investigativa que colabore na formação de um sujeito que se posicione diante dos dados que nos são apresentados de diferentes maneiras, nos jornais, no nosso cotidiano, inclusive os dados avaliativos da própria escola. Então, uma prática que eu tenho vivenciado na realidade da escola onde atuo como coordenadora e que tem sido muito interessante é a análise da avaliação, né, no final do período letivo, juntamente com os próprios alunos. Nessa escola que eu atuo, os alunos têm notas numéricas de 1 a 10. E o que nós fazemos? Nós organizamos gráficos com esses resultados, sem identificação nenhuma de aluno, mas no sentido de discutir com as próprias crianças quais foram os conteúdos que eles tiveram mais facilidade, o que eles tiveram mais dificuldade, onde há necessidade de que as informações e os contextos sejam retomados e onde eles já podem comunicar para outros colegas da própria escola aquilo que aprenderam. Então, aí no sentido de colaborar com uma situação mais prática, mais do cotidiano, eu gostaria de dizer a vocês que é perfeitamente possível um trabalho de tratamento da informação que não seja artificializado, mas que faça parte efetivamente do contexto da sala de aula. E a gente pode fazer isso com muitas coisas. Um outro trabalho que eu gostaria de mencionar uma das professoras na escola desenvolve um trabalho de registro com portfólio reflexivo, onde ao final da semana os alunos escolhem uma das atividades que foi trabalhada de segunda a sexta como a melhor atividade da semana e uma outra
como aquela atividade que não foi tão boa, que eles não gostaram tanto ou não aprenderam tanto. E ao final do mês, nós organizamos esses dados para poder destacar quais as atividades que eles gostariam que fossem repetidas, porque produziram metodologicamente um bom efeito de aprendizagem, e quais aquelas que eles têm sugestões para que sejam modificadas. E dessa maneira, as crianças acabam participando da própria elaboração do planejamento num tratamento de dados, né? Então, eu queria só fazer esses dois apontamentos. Que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, né? Interpretar e comparar dados para tirar conclusões. Nesse slide aí, a Celi fala que faz-se necessário que a escola proporcione ao estudante, desde os primeiros anos da escola básica, a formação de conceitos que auxiliem no exercício de sua cidadania. Então, aqui ela já entra com esse conceito. Vocês, coordenadores de estudo e as professoras, devem ter passado pelo ensino de estatística, talvez só no ensino médio. No entanto, devido à importância desses conceitos para o exercício da cidadania, reparem que o caderno retoma a questão também do exercício da cidadania. E estudos da área de psicologia que apontam a possibilidade de poderem ser trabalhados com crianças menores, indica-se a inserção da educação estatística já nos anos iniciais. E, por falar em propostas curriculares, a gente cita aqui a proposta curricular do Estado de São Paulo para o ensino de matemática. Lá se falava ainda em primeira série, segunda série, né? Ou primeiro grau. Ela data de 1988 e ela já tinha já focalizava algo em direção ao ensino de estatística. E surgiram, então, essas atividades matemáticas. Eu cito aqui a atividade que nós colocamos lá para a nossa reflexão. Também no volume 3 tem uma atividade de construção de gráficos, que a gente deixa para vocês pesquisarem depois. E, em 1998, os parâmetros curriculares nacionais de matemática, de 5ª a 8ª série. Não é o nosso objetivo aqui, mas eu também gostaria de me referir que na educação infantil nós já temos abordado nas práticas escolares e nos currículos um trabalho com educação estatística que, na minha experiência como estudante, por exemplo, só aconteceu na universidade. O primeiro contato com estatística como aluna foi na universidade e eu fugia das aulas, para dizer a verdade. E como professora, e depois como coordenadora, e agora como formadora, eu senti a necessidade de entender mais sobre a educação estatística, sobre essa perspectiva de trabalho reflexivo a partir daquilo que a matemática pode nos ajudar a compreender. E aí eu acho que é importante a gente pensar que a nossa capacidade de também entender o aluno como um sujeito reflexivo tem se ampliado. Para nós aqui, no caderno 7, a partir dessa proposta do Pacto Nike 2014, o termo que é abordado é educação estatística, que para nós é mais abrangente do que propriamente tratamento da informação, embora eu possa pensar tratamento da informação também como educação estatística. Muito bom. Nós gostaríamos de, nesse momento, retomar algumas questões que nós consideramos importantes. Nós temos tempo para o vídeo. Vou apresentar para vocês qual é a atividade que nós estamos propondo para ser realizada na meia hora. E aí, eu acho que a gente conseguiu se organizar. Nós temos um vídeo curtinho, de alguns minutos, que traz uma reflexão. Isso, são 13 minutos, que traz uma reflexão que ajuda a aprofundar esses aspectos que tratamos até agora. Antes do vídeo, então, eu vou explicar para vocês qual é a nossa proposta de atividade. Levando em consideração a articulação entre a língua portuguesa e a matemática que nós estamos abordando desde as 9 e pouquinho, quando iniciamos essa apresentação.
levando em consideração os dados sobre educação estatística que nós trouxemos, a proposta de atividade que já estava lá nas AMs na década de 80, né? O que nós gostaríamos que vocês fizessem agora, daqui a pouco, né? Aí no seu município. Observar o contexto de elaborar o contexto de uma proposta a ser desenvolvida nas turmas do ciclo de alfabetização, que permite um trabalho investigativo e reflexivo com a educação estatística. E para esse contexto, nós estamos apresentando... Eu só queria que você lesse novamente, porque ele estava trocando. Deu? Então, foi possível ouvir. Para esse contexto, nós estamos trazendo um gráfico atual, agora do dia 23 de outubro, que aborda a questão da água, né? Um problema que todos nós do estado de São Paulo temos enfrentado de uma forma ou de outra. E gostaríamos que vocês pensassem, então, num contexto que pudesse levar esse material, que vai ficar aí exposto na tela para que vocês possam refletir, em relação ao trabalho com o ciclo inicial de alfabetização. Então eu vou repetir, a elaboração de um contexto, tá certo? Olha lá, elaborar um contexto de uma proposta a ser desenvolvida no ciclo de alfabetização, né? Dentro daquela experiência que vocês já têm, daquilo que vocês já trabalham cotidianamente, e como que a gente pode, então, levar essa informação da vida e do cotidiano para ser abordada na sala de aula numa perspectiva mais abrangente. E agora nós vamos passar o vídeo, né? É isso, Roseli? O vídeo que nós vamos apresentar, vamos ver se vai dar tudo certo aqui, ele reitera as ideias anteriormente apresentadas, particularmente da Celi, que ela vai ser entrevistada, e de um professor muito querido nosso do INEC, que é o professor Johnny, que faz uma apreciação aí sobre educação estatística. Vocês precisam estar o tempo inteiro fazendo contas mentalmente. É um jogo que vai passando de fases e cada vez vai ficando mais complicado as contas que vocês vão ter que efetuar. Este programa faz parte do eixo mais novo do ensino da matemática no Brasil, o tratamento da informação. Antes de escolher um produto, observa a forma. Tratar as informações é compreender dados e saber organizá-los em tabelas e gráficos. A criança deve lidar com a estatística desde cedo, aprendendo a interpretar representações gráficas que no futuro levarão ao melhor entendimento do mundo. Como, por exemplo, acompanhar o raciocínio do professor Hans Rosling nesse vídeo produzido pela televisão britânica BBC. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person. $400, $4,000, and $40,000. No gráfico virtual, o professor comenta a evolução do mundo ao longo de 200 anos, explorando a relação entre riqueza e expectativa de vida. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble show the size of the population. O gráfico do professor Rosling foi o ponto de partida da nossa investigação. O que é estatística? Para que serve? E qual é o papel que ela tem na informação matemática das nossas crianças? Fomos a Campinas conversar com o professor João Frederico Meyer, da Unicamp. Ele já conhecia os gráficos de Rosling. Quando a gente pega informações da sociedade, como que a gente faz isso? Como é que a gente tira informações sobre migração de populações? Como é que a gente tira informações sobre saúde pública? Como é que a gente consegue informações sobre mortalidade infantil? A gente pega números, dados, quantifica e transforma em informação. E aí a estatística é exatamente a ferramenta que você usa para ler o mundo e construir conhecimento sobre esse mundo. 7.
2012, a gente vai começando essa manhã com 14 quilômetros de vias congestionadas em São Paulo. Quando você sai de São Paulo, diz assim, ó, tem engarrafamento de 3 quilômetros em Jundiaí. Não são 3 quilômetros exatamente, mas você tem ideia se você vai passar da Bandeirantes para Anhanguera, porque o engarrafamento é de quilômetro. Então, essa decisão é tomada em cima de um resultado estatístico. Porque a gente está usando estatística não como um fim em si mesmo, para aprender fórmulas da estatística. Está usando estatística para, como o Paulo fez, ler o mundo, para entender o que está acontecendo na vida. Salário, produção do ar, engarrafamento, trânsito, violência, desemprego, estatística para a cidadania. João Frederico Meyer citou o filósofo, matemático e pintor dinamarquês Onis Korsmos. Autor de diversos livros, como Educação Física, ele defende que o ensino da matemática atenta aos objetivos das pessoas. O professor Lore diz que a gente tem que ter, em primeiro lugar, quando a gente aprende alguma coisa na área de matemática aplicada, estatística, a gente tem que ter um conteúdo crítico. Eu sei por que você está aprendendo. 2, eu tenho que ter uma distância crítica, ou seja, eu tenho que olhar para a resposta que aquela ferramenta me deu, por exemplo, o uso da média estatística. Eu olho para aquilo e assim, essa é o que a ferramenta me dá. Mas será que isso serve para a pergunta que eu faço a respeito da minha vida? A professora Lorena quer colocar os seus alunos em dupla hoje. E ela precisa descobrir quantos vieram à aula para ver se é possível formar pares. A Escola Estadual Pedro Voz, na Zona Oeste de São Paulo, é considerada uma instituição de destaque pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado. Aqui existe um projeto de educação integral que usa o computador para reforçar o ensino da matemática. E olha quem estava lá, a estatística. Cada corzinha do gráfico é de um animalzinho. Agora olha para mim o desenho dos patos. Quantos patos tinham lá no sítio? Não, olha lá, barrinha roxa. 4. Tinha mais galinha ou mais patos? Galinha. Por quê? Porque as galinhas eram 12. Aqui eles não vêm para aprender aula de informática, mas como esse computador pode modificar as aulas ou ajudar a auxiliar na sala de aula. Se a gente utiliza esses gráficos constantemente, essa leitura vai ficando cada vez mais fácil. Pode perceber que não é algo impossível de ser feito. Mesmo para crianças de 6 anos, que é o primeiro ano, eles conseguem ler o que está escrito naquelas imagens. Então é só um dado a mais que precisa ser utilizado. Depois dos pequenos do primeiro ano, a professora Lorena dá aula para alunos de 5º ano. O assunto ainda é estatística, mas o exercício exige um pouco mais. Agora vocês têm um gráfico com 2 informações, onde vocês vão ter que comparar as informações de uma semana com o da semana seguinte. Então tem lá, após uma pesquisa do que as crianças queriam ganhar de Natal, elas responderam com 3 alternativas, então elas tinham celular, computador e videogame. Quantas crianças foram entrevistadas nas 2 semanas? 90 crianças. Vinícius, qual o presente preferido das crianças? Videogame. O videogame. E qual a diferença das crianças que preferem computador da primeira semana para a segunda semana? 10. 10 crianças. Então, cada informação aí é dado de acordo com essas colunas. Tudo bem? Ali ele está aprendendo a organizar dados de forma diferente, a reconhecer que os dados podem ficar cada vez mais enxutos numa tabela ou num gráfico. Então eles aprendem a resumir, aprendem a raciocinar em cima daquilo. E é lógico, a leitura de gráfico e tabela ela é extremamente importante para qualquer pessoa em qualquer ponto da vida. O que a professora Lorena disse é parecido com o que João Meyer falou no início do programa. Vamos ver de novo. Que a gente está usando estatística não como um fim em si mesmo, para aprender fórmulas da estatística. Está usando estatística para, como diz o Paulo Freire, ler o mundo,
para entender o que está acontecendo na vida. A professora e pesquisadora Celis Pazandim Lopes é doutora em matemática pela Universidade Estadual de Campinas. A linha de pesquisa dela aborda especialmente o ensino da estatística. Mostramos a Celi alguns vídeos que gravamos em escolas e perguntamos: por que é importante aprender estatística desde cedo? A sociedade contemporânea, ela tem um volume de informações grande e também muito rápido. E as pessoas se confrontam com essas informações diariamente e, consequentemente, elas vão precisar fazer análises e tomar decisões frente a isso. Quando você faz essa análise, você volta para o currículo de matemática e você vê que a matemática teve que trazer alguns conteúdos que não faziam parte do currículo. E no Brasil, então, a gente tem a chegada também dessas discussões e chega com os parâmetros curriculares um novo bloco de conteúdo para a matemática, que é o tratamento da informação. Celi se refere aos parâmetros curriculares nacionais, criados em 1998 pelo Ministério da Educação. Veja o que diz a recomendação para o ciclo 1 do ensino fundamental. Os assuntos referentes ao tratamento da informação serão trabalhados neste ciclo, de modo a estimularem os alunos a fazer perguntas, a estabelecer relações, a construir justificativas e a desenvolver o espírito de investigação. A finalidade não é a de que os alunos aprendam apenas a ler e a interpretar representações gráficas, mas que se tornem capazes de descrever e interpretar sua realidade usando conhecimentos matemáticos. No meio da conversa com a professora Celi, lembramos de uma explicação recorrente para as dificuldades que as crianças enfrentam no aprendizado da matemática. Mais especificamente, está relacionado à questão da abstração, tá? O aluno das séries iniciais tem menos abstração que os alunos das séries finais. Para as crianças é muito difícil, exatamente pela abstração. Eles ainda não estão assim com a questão da abstração muito ainda construída, né? Esse vínculo da matemática muito ligado a uma capacidade de abstração revela uma concepção de matemática que o professor tem, que é fruto da formação que ele teve. Isso é um grande complicador, porque quando ele olha para isso é porque ele teve aquela matemática que era centrada em definição, demonstração, exemplos, exercícios. Agora, nem sempre a atividade que a gente propõe é que tem que apresentar ruptura com a abstração, né? Por que os professores se referem tanto à abstração? Porque quando eles pensam uma atividade matemática, eles pensam uma atividade que exige uma capacidade de abstração, e aí ela não é compatível com aquela faixa etária. Você vê que o conhecimento de algumas ideias estatísticas desde a infância vai permitir à criança uma análise de situações da realidade. Então a gente não está falando assim de você trabalhar com situações formalizadas desde cedo com a criança, mas a criança ter vivências de mapear o seu universo. Na Escola Brasílio Machado, zona oeste de São Paulo, experiências do cotidiano aproximam as crianças da linguagem da estatística. Clique em colunas. Clicaram? Sim. Vamos aguardar um pouquinho que vai girar para nós um gráfico, certo? Como neste exercício para entender o sobe e desce dos preços. Observe novamente a tabela. Olhem o arroz. Vocês observaram? Sim. Olhem as cores do gráfico. O arroz começa com que preço no mês de setembro? 8,50. Olhem o gráfico. No mês de outubro? 8,19. Queda. E no mês de novembro? 5,20. Está vendo? O arroz nesse período tem a maior queda. E as crianças hoje fazem escolhas, até pelo próprio uso da tecnologia, o próprio acesso à internet, ter que optar por um site ou por outro, analisar a veracidade de uma informação dentro de um site ou de outro. Então, isso traz ao currículo de matemática uma necessidade que vai para além do domínio da aritmética, da álgebra, da geometria. O que nos preocupa muito?
quando o professor limita o trabalho do tratamento da informação à construção de tabela ou simplesmente leitura de tabela ou construção e leitura de gráficos, né? A ideia do bloco tratamento da informação é que ele seja muito mais do que isso, mas que você trabalhe de forma interrelacionada a combinatória, a probabilidade e a estatística. Isso é difícil porque o professor não teve na sua formação. Quer dizer, quando você olha nessa perspectiva, para que o professor consiga pensar um trabalho com a criança nessa linha, ele precisa ter vivenciado isso em algum momento. Ele precisa ter repensado a concepção que ele tem de matemática. O que não justifica é quando você pensa um trabalho de estatística que seja na perspectiva que a gente aprendeu, por exemplo. Aí sim, você não vai conseguir perceber como aquilo tem significado para a criança. O que é fundamental na educação matemática para a infância é que você respeite o universo infantil da criança. Bem, eu acho que o vídeo colabora para que a gente amplie essa reflexão, né? E agora, então, nós teremos aquela parada de 30 minutos para a realização da atividade e nós queríamos, então, retomar com vocês o gráfico, né, a imagem que vai subsidiar a reflexão de vocês para essa elaboração. Então, só retomando para que fique bem clara a dinâmica. Agora nós temos uma pausa. Nessa pausa, vocês realizam a atividade que nós estamos propondo, encaminham as suas dúvidas através do Moodle e daqui 30 minutos nós retornamos para esclarecer as dúvidas e fazer as considerações finais. Mais uma vez nós agradecemos a parceria de vocês nesse momento de formação e até daqui a pouco. Até mais. Bem, nós estamos retomando, pedimos para que vocês comecem a se organizar para nos ouvirem novamente. Queremos agradecer a interação através do Moodle, foram várias questões que chegaram, nós organizamos essas questões em alguns blocos e tivemos alguns problemas técnicos nessa primeira emissão que serão sanados, que já estão sendo resolvidos para o período da tarde. Vocês já estão vendo que, por exemplo, eu estou com outro microfone, né? Então nós estamos procurando organizar da melhor forma possível essa nossa interação. Antes de responder as questões especificamente relacionadas ao conteúdo que nós trabalhamos, eu preciso fazer alguns esclarecimentos com vocês e algumas orientações. A primeira delas é em relação aos horários de transmissão da aula virtual em tempo real. No período da manhã, a transmissão se inicia às 9 horas da manhã e vai até às 10h30. Aí, vou falar mais devagar para vocês anotarem, então eu vou repetir. De manhã, a transmissão inicia às 9 horas da manhã e vai até às 10h30. Aí nós paramos com um intervalo de 30 minutos, das 10h30 às 11 horas. Esse momento de 30 minutos é para que vocês possam discutir e realizar a atividade proposta, que num outro momento será registrada no portfólio virtual. Nós retornamos às 11 horas e temos mais 30 minutos para a resposta das questões e considerações finais sobre o conteúdo trabalhado. Não? Então nós encerramos a transmissão no período da manhã às 11h30. Eu só gostaria de esclarecer que nós podemos ter alguns atrasos de poucos minutinhos em relação a esses horários, tá? Tanto para iniciar quanto para encerrar. No período da tarde, então eu preciso fazer esse esclarecimento com cuidado. Ontem houve um equívoco na reunião com os coordenadores e algumas pessoas não entenderam que haveria transmissão de aula em tempo real no período da tarde. Então, fazendo esse esclarecimento, nós teremos aula no período da tarde também.
Essa aula inicia-se às 14 horas e vai até às 15h30 no primeiro momento. Depois, nós paramos às 15h30 e fazemos um intervalo até às 16 horas, para que vocês possam realizar a atividade proposta. Retornamos às 16 horas e encerramos a transmissão às 16h30. Um outro esclarecimento que eu preciso fazer é que várias pessoas perguntaram sobre como deve ser o registro no portfólio. Eu vou pedir para que vocês aguardem um pouquinho essa informação, que nós enviaremos essa informação com mais cuidado e mais detalhe, através dos e-mails e dos contatos, e também no primeiro momento da transmissão da aula de amanhã, no período da manhã. Bem, espero que vocês tenham conseguido anotar as informações, e agora eu e a Roseli vamos fazer a tentativa de responder ao desafio de resolver as dúvidas e fazer alguns esclarecimentos em relação aos conteúdos. Uma dúvida que surgiu até por várias pessoas foi com relação à abordagem que nós fizemos hoje sobre o caderno 7. Então a pergunta é, por que o caderno 7 em lugar do caderno 6, que seria a sequência, vamos dizer, normal, né? Então, uma justificativa, até acredito que é a única, é que alguns municípios já estão fazendo abordagens a partir do caderno 6 e já se preparando para iniciar o caderno 7. Quer dizer, nós não estamos atendendo essencialmente esses municípios, mas já estamos dando uma iniciação ao caderno 7 para que, em abordagem que vocês fizerem a partir de agora, essa iniciação possa estar colaborando com vocês nesse trabalho que vocês vão desenvolver com os professores. Então aí não foi uma questão de um caderno antes do outro, foi apenas algo que nós achamos, a supervisão, a coordenação achou necessário para que essa abordagem do caderno 7, esse início do caderno 7, que será completado no próximo encontro, em dezembro, já tivesse de conhecimento de vocês, como nós tentamos fazer aqui. Então, essa seria, para nós, a justificativa pelo fato das abordagens que estão acontecendo já nos municípios, tá? Bem, só para complementar, a nossa opção de trabalhar hoje com o caderno 7 não categoriza o caderno 7 como prioridade na formação antes do caderno 6. A escolha é de vocês, assim como nós fizemos essa opção pelo caderno 7 na manhã de quarta-feira. E também considerando questões técnicas, a forma como seria a aula, enfim. E quinta e sexta, a abordagem será essencialmente no caderno 6. Isso. Agora eu vou passar especificamente para as questões, né, que nos chegaram, que foram agrupadas aí em 3 categorias. A primeira questão, ela se refere ao esclarecimentos em relação à sequência didática e ao que nós chamamos aqui na nossa apresentação de sequência de ações. Quando o material de língua portuguesa trabalhou no ano passado com bastante cuidado e por um tempo significativo a exploração das sequências didáticas, nós nos apoiamos no Dawes e no Schneuli, né, como vocês sabem e como está na referência do material de língua portuguesa. O material de matemática, ele usa uma abordagem de um outro teórico e, enfim, vou tentar deixar claro para vocês qual a diferença que nós estamos considerando aqui. Uma sequência didática, ela tem como premissa
um objeto de ensino em relação a uma determinada construção conceitual, teórica ou até mesmo a um conhecimento, onde o professor tem a intenção de desenvolver aquele conteúdo, aquele objeto de ensino. Eu vou usar um exemplo, um gênero textual. Então o professor tem, por exemplo, a intenção de que os alunos aprendam a escrever uma carta. Para que o desenvolvimento dessa aprendizagem ocorra na sequência didática, é necessário que o professor tome decisões e que organize as atividades numa proposta em continuidade. Bom, vocês viram aí visualmente que o outro microfone não deu certo. Então vamos lá, retomando. Na sequência didática, então, o professor tem uma preocupação no desenvolvimento desse objeto de conhecimento. E para isso, ele faz uma opção sequencial de atividades para que esse objeto de conhecimento se estabeleça na aprendizagem do estudante. Numa sequência de ações, não existe necessariamente uma preocupação de que essas atividades sejam encadeadas, porque a preocupação é com o desenvolvimento reflexivo da proposta. Levando em consideração a educação estatística, por exemplo, qual é o maior objetivo que nós estamos trazendo aqui? A formação de um sujeito crítico. E não necessariamente aprender no ciclo de alfabetização a elaborar os melhores e mais densos gráficos e as melhores e mais densas tabelas. Então, a intenção é que o estudante tenha a possibilidade de iniciar um processo reflexivo a partir da educação estatística. Como nós vamos depois mostrar algumas a Roseli está dizendo aqui que daqui a pouco a gente tem um material para mostrar que, se não der tempo, vocês vão receber o arquivo. Nem que a gente passe 5 minutinhos. Então, assim, queria deixar claro para vocês que numa sequência de ações, numa sequência de atividades, o objeto de conhecimento, ele pode permear com uma organicidade ou não as atividades desenvolvidas com os alunos. Então, esse era o primeiro bloco de questões para resolver, para responder. Eu queria agradecer a Ana Miriam Martins, que foi uma das orientadoras que sistematizou, essa dúvida. Uma outra questão, já no segundo bloco, que foi sistematizada de uma forma um pouco mais objetiva pela Vanessa Cristina Rossi, de Miracatu. Ela nos pergunta o seguinte: pensamos em elaborar nossa atividade a partir da pesquisa do consumo de água através das contas de cobrança da Sabesp, disponibilizadas pelos alunos. Esse contexto é pertinente? Vanessa, esse contexto é muito pertinente. Aqui, numa situação didática, nós procuramos trazer algo que estava relacionado ao cotidiano, que tem circulado nas manchetes e nos jornais, no caso, em relação à água. A vida dos alunos, a nossa vida como sujeitos do mundo, é a maior pertinência para o desenvolvimento das atividades didáticas. Então, agradecemos a sua contribuição e estaremos esperando o registro do município de vocês através do portfólio. Sobre a atividade, gente, eu acho que propositalmente nós colocamos um gráfico do jornal Folha de São Paulo, está aí com os créditos, e é um gráfico complexo, que tem ali todos os elementos, que no período da tarde vocês vão estar trabalhando com esses elementos, a questão do título, da fonte. Reparem que é um gráfico, na realidade são 2 gráficos que estão presentes aqui, que é
a questão da água na região, com a capacidade do sistema e o volume atual. Reparem, são 2 gráficos colocados em correspondência. E é muito interessante que a editoria de arte do jornal, ela procura fazer e trazer essas informações da forma mais didática possível. Por isso, gráficos de jornais, eles têm essa característica de fazer com que o leitor entenda o que está sendo veiculado ali através do gráfico. E a gente achou a proposta da Vanessa muito interessante, que é aquilo que a gente fala, né? Partir de situações locais, vivenciadas pelas famílias, pela comunidade, pelas crianças. Alguma coisa que também foi perguntado, a questão de tabela, quadro, a gente não está aqui definindo o que é uma tabela. No período da tarde vocês vão... a professora Adriana e o professor Masson trarão elementos para falar um pouco mais sobre esses conceitos, mas a tabela, nós pensamos que ela deve conter os dados de uma forma mais organizada. Ela se organiza, nós organizamos uma tabela até às vezes a partir de um quadro onde eu coletei dados assim... sem uma organização. Fui fazendo pesquisa com as pessoas e coletei esses dados e fui anotando num quadro. Esse quadro também, dependendo da forma como foram anotados os dados, pode se constituir numa tabela. Então não há assim vamos dizer, uma linha que separe um quadro e tabela. Eu posso chamar também uma tabela de quadro. Mas a tabela normalmente utilizada, um conceito utilizado na estatística, ela já vem com essa organização de dados para que eu possa passar a partir dela para uma outra representação gráfica, que vocês terão continuidade, né, desses conceitos no período da tarde. Só para ficar bem claro, numa tabela existe a necessidade de dados serem cruzados para que eles possam ser analisados. E num quadro eu posso organizar diferentes tipos de atividades. Tudo bem? Dando, então, sequência à nossa organização, nós apresentamos uma possibilidade de reflexão para vocês, orientadores de estudos, no momento de organizar o planejamento do caderno 7 com os professores no município de vocês. Considerando que a aula virtual não possibilita a interação como a aula presencial, nós tivemos essa preocupação de organizar uma estrutura que pudesse ajudá-los a pensar esse trabalho de planejar a ação formativa junto aos professores alfabetizadores. Completando a fala da Heloísa, algumas ações que nós desenvolveríamos, que nós propusemos agora, elas seriam realizadas de uma forma presencial, né? Com atividades, pesquisas, enfim, e uma série de situações que seriam traduzidas em propostas, né, de atividades também para vocês levarem para as professoras alfabetizadoras. Nessa distância, então, nós propusemos uma sequência que nós chamamos de sequência de ações, que é uma sugestão e vocês podem estar enriquecendo, adequando, enfim, e trazendo experiências já desenvolvidas pelas professoras. E a gente, antes disso, a gente coloca uma mensagem aos queridos orientadores de estudo, diretamente e indiretamente aos professores alfabetizadores. Ao definirmos algumas estratégias para a introdução do estudo ao assunto estatística, por isso que a gente está trazendo o caderno de estatística, esse início dele nesse momento, nos reportamos diretamente aos orientadores de estudo e indiretamente aos professores alfabetizadores dos diversos municípios participantes do pacto.
Temos por objetivo o aprofundamento de seus conhecimentos nos aspectos teóricos, conceituais dos temas veiculados no Caderno 7, assim como na análise crítica das atividades propostas, quanto à sua pertinência e adequação para os anos iniciais de escolaridade. Ao professor alfabetizador, com orientação, conhecimento e competência, caberá o que nós consideramos a sublime tarefa de proporcionar aos seus alunos uma educação estatística verdadeiramente crítica. Nós vamos em frente, porque o tempo é pouco. Então, a gente está propondo aqui, sugerindo algumas situações a serem analisadas criticamente, discutidas, enriquecidas, que nós chamamos de possibilidades de ações para planejar a formação com os professores alfabetizadores. Em primeiro lugar, eu acho que a Vanessa ela já deu um toque aí do que a gente está propondo, né? Converse com os professores sobre o assunto estatística. É lógico que a Vanessa está pensando ali no trabalho com as crianças. Converse com os professores sobre o assunto estatística e o aprendizado que tiveram como alunos, como se deu, que ficou de conhecimento sobre o assunto, já deu aula sobre o tema, como foi. Faça referência aos dados estatísticos em suas diversas representações relacionadas às práticas sociais, como nós fizemos aí através de algumas situações que nós mostramos. Qual a importância, como aparecem na mídia em geral, questione se todos os ouvintes e ou leitores se interessam e entendem as matérias veiculando dados quantitativos. Como nós vimos nessa da água, há uma complexidade na elaboração desse material aqui, e ele exige um conhecimento realmente. Outros são mais simples, né? Que a visão é mais imediata. Algumas sugestões de questionamento. O estudo da estatística é indispensável ao cidadão nos dias de hoje, em tempos futuros? É uma pergunta que a gente faz para todos os orientadores de estudo, para os professores. Por quê? Então, vocês tiveram no desenvolver da nossa apresentação algumas situações, algumas falas, inclusive através do vídeo. Quero dizer que esse vídeo está já disponibilizado no Moodle. E o ideal é registrar, problematizar e discutir a partir das observações que forem apresentadas pelos professores alfabetizadores. Indicamos então a leitura do texto da professora Celi, numa quarta, que nós chamamos um quarto passo nesse trabalho, ao qual já nós nos referimos em aula. E aí está todo o endereço e tal. Indicamos propor uma pesquisa. Aí o indicamos deveria ser indique, que a gente não mudou, indique ou proponha uma pesquisa em jornais, revistas, folhetos sobre o tema. E aí destaquem, colem, registrem. Então, por exemplo, uma notícia desse tipo como está aqui, pode ser recortada, colada, e daqui a pouquinho a gente vai falar que só isso não basta, né? Aproveite a seleção dos materiais escolhidos pelos grupos e questione os elementos que estão presentes na construção de uma tabela, de um gráfico, quais tipos de informação, examinem seus gráficos recortados e observem esses elementos. Vocês farão uma leitura mais vagarosa, né, depois. Apresentamos então alguns registros da Folha de São Paulo, por exemplo, sobre o desmatamento da floresta amazônica, sobre o Enem, a evolução do Enem, olha, saiu no dia 8 de novembro, é bem recente. E na formação com os professores alfabetizadores, forme grupos e proponha pesquisas a serem realizadas entre todos os participantes, visando a coleta de dados, a construção de tabelas e respectivos gráficos.
Aí a construção de gráfico, de tabelas e gráficos pelo grupo, a partir de uma série de variáveis aí, uma série de questionamentos. As reflexões são registradas em cartaz, socializando as ideias, e verificar se nas representações gráficas estão colocados os elementos básicos imprescindíveis para a elaboração de gráficos e tabelas, que é muito importante. E para finalizar, um momento fundamental desse trabalho é a problematização. Não terá sentido a exposição do resultado gráfico de uma investigação sem as devidas questões a serem formuladas, procurando aprofundar o assunto enfocado. Por quê? Quando? Onde? Para quê? Aí é ler, por exemplo, uma matéria dessa, eu vejo não só o gráfico, mas eu vou fazer a leitura do texto e vou procurar outros textos para aprofundar o assunto. E sugiro uma releitura do texto de Celi Lopes para as devidas considerações e após assistir ao vídeo que nós já deixamos disponibilizado, o tratamento da informação, a tecnologia no ensino da matemática. E na continuidade do desenvolvimento, proponho o estudo dos temas do caderno 7, já em seus aspectos mais técnicos, que aí vocês se voltam ao assunto que vai ser desenvolvido no período da tarde. Já se despede, aí eu finalizo. Aqui essa mensagem, através desse quadro de Renoir, a leitura, bem colocado. Ótimos estudos a todos. Eu quero mandar a minha mensagem para os orientadores de estudo, o nosso afeto, a nossa compreensão e nos colocarmos à disposição de vocês para que as suas mensagens possam chegar até nós possamos dialogar com mais calma. Passo para a Elô para finalizar. Bem, os orientadores do meu grupo sabem que nesse momento de despedida eu sempre choro. Hoje eu não vou chorar. Mas eu gostaria muito de agradecer, insisto nesse agradecimento, que foi a abertura da minha fala para essa manhã, da disponibilidade de cada um de vocês, a organização que foi necessária em cada município, a participação efetiva. Mais uma vez eu quero destacar a importância de nós valorizarmos os profissionais da educação e o quanto temos que lidar com as adversidades constantemente. Parece que as adversidades constituem a prática educativa. Nós tentamos nos livrar delas, mas elas continuam nos perseguindo. E então esse desejo de agradecer mesmo, de dizer para vocês que o nosso material não pôde ser enviado com antecedência, né? Porque ficou pronto, na verdade, praticamente agora. Então, mesmo aqueles municípios que receberam uma versão através do Moodle durante a apresentação, que foi uma solicitação, nós estaremos fazendo os ajustes necessários e enviando formalmente o material, assim como ele também será postado no site da universidade, juntamente com o vídeo dessa aula, e assim que esse material estiver pronto no site, nós comunicamos. Receberemos as dúvidas, as considerações, fiquem à vontade e continuem nos contactando. Um abraço caloroso a cada um de vocês e que a nossa semana de formativa possa ser bastante produtiva. Muito obrigada.